É quando o Estado ele atua ali coercitivamente, dizendo e aplicando o direito no caso concreto a fim de solucionar um conflito. Então veja bem, aqui no âmbito da jurisdição contenciosa existe uma lide. E se existe lide, eu tenho um autor que está apresentando uma pretensão e eu tenho um réu que está contestando essa pretensão, existe um conflito, existe um litígio e o juiz vem e diz quem está certo com base na lei, substituindo a vontade das partes. Então tem conflito. O juiz vai solucionar o caso concreto aplicando a norma. Por isso que nós costumamos dizer que a jurisdição contenciosa é a jurisdição propriamente dita. Por quê? Porque aqui sim o Estado ele atua como pacificador social. Como pacificador social. Tem um conflito, ele vai dizer quem está certo. Vai solucionar. Ah, professor, mas isso não é tudo o que nós falamos? De fato, é. Mas por que nós estamos repetindo então? Porque a jurisdição voluntária é diferente. Apesar do nome jurisdição, essa espécie jurisdição voluntária não tem um conflito. Não tem um conflito. E não tendo um conflito, o juiz ele não está aqui atuando como um pacificador social. Ele não está solucionando uma lide, porque não existe lide. Se não há lide, nem sequer existe autor e réu. Porque não tem, como regra, partes aqui litigando, como regra, não tem partes aqui com opiniões diversas e discutindo processualmente, como regra. Como regra, nós temos apenas interessados, e não a figura de um autor e de um réu. Por quê? Porque não tem conflito. Na jurisdição voluntária, como regra, não tem um conflito. O que existe, então, é uma relação jurídica que, para sua validade, depende da interferência do Estado. Captou a mensagem? O que eu tenho aqui é uma relação jurídica que, para sua validade e consequente produção de efeitos, nós dependeremos de uma homologação do Estado. Então o Estado ele não atua aqui propriamente como um pacificador social. Não. Na jurisdição voluntária, o Estado ele atua como um gestor público de interesse privado. Na jurisdição voluntária, o Estado ele atua mais executivamente, na verdade. Por quê? Porque ele atua como um gestor público de interesse privado. Eu estou diante de uma relação jurídica que, para sua validade e consequente produção de efeitos, depende de uma homologação. Depende de uma homologação. E é isso que o Estado vai fazer, homologar ou não. Mas ele não vai pacificar um conflito. Por quê? Porque não tem um conflito como regra. Nossa, professor, sério? E existem ações nesse sentido? Ou se existe? Existem muitas. Nunca ouviu falar de uma ação de emancipação? Nós temos a emancipação voluntária, é verdade. Mas nós temos a emancipação judicial. E a emancipação judicial é uma forma, né, ou melhor dizendo, ela vai seguir um procedimento de jurisdição voluntária. Eu estou pedindo ao Estado que homologue, aqui no caso concreto, a emancipação. Né? Uma das hipóteses de emancipação voluntária, por exemplo, é o caso do tutor. O tutor ele não pode emancipar o menor voluntariamente, por meio de escritura pública. Ele precisa ajuizar uma ação judicial, mas não tem um conflito aqui. Só como ele não pode fazer isso extrajudicialmente, nem mesmo por escritura pública, ele vai ajuizar uma demanda pedindo que o juiz homologue aquilo que está sendo pleiteado. Apenas gestão pública de interesse
de interesse privado. Outro exemplo, divórcio. Nós sabemos que o divórcio consensual ele pode acontecer extrajudicialmente. Entretanto, quando nós temos aqui em jogo o interesse de algum incapaz, esse divórcio ele não pode acontecer extrajudicialmente. Mas tem consenso. Não tem lide entre os divorciandos. Marido e mulher estão de absoluto acordo com o divórcio, inclusive com a partilha, com a guarda do menor, com relação a alimentos. Então por que eu preciso ajuizar uma ação judicial? Porque a lei exige. Exige a presença do Ministério Público para analisar aqui no caso concreto se o interesse do incapaz está sendo devidamente atendido. Mas não tem lide, não tem conflito. Então como é que vai acontecer essa atuação jurisdicional? Jurisdição voluntária. O que eu estou pedindo para o Estado é para homologar, já que eu não posso fazer extrajudicialmente, nem mesmo por escritura pública. Então o que eu estou pedindo para o Estado é para homologar, e não para solucionar um conflito. Não existe um conflito a priori, né? Outros exemplos, agora vamos acelerar um pouquinho. Extinção consensual de união estável, né? Nós falamos do divórcio, mas também tem a dissolução de união estável, alteração de regime de bens. A alteração do regime de bens não pode ser feita por escritura pública, ainda que os cônjuges estejam de comum acordo. A ação de alteração de regime de bens, portanto, é uma ação de procedimento de jurisdição voluntária. Alienação judicial, abertura de testamento e codicilo, arrecadação de bens da herança jacente, arrecadação de bens do ausente, interdição. A interdição, inclusive, que mudou aqui a nomenclatura, são alguns exemplos que nós temos de jurisdição voluntária. Então, veja bem, quanto ao objeto, nós temos duas espécies. Jurisdição contenciosa, que é a jurisdição propriamente dita, onde o Estado atua como pacificador social de uma lide, dizendo e impondo o direito no caso concreto, e a jurisdição voluntária, onde o Estado ele atua mais como um gestor público de interesse privado. Por quê? Porque, regra geral, não tem conflito. Isso não tem conflito, nem sequer tem partes. O que eu tenho é interessados. Interessados que são sujeitos de uma relação jurídica que, para sua validade, depende de homologação. Somente assim ela será válida e produzirá os seus efeitos. Mas aqui, veja bem, separei para nós, tentando aí ser o mais didático possível, né, um quadrinho que diferencia essas duas espécies. Tá? Porque essas duas espécies aqui, ser sincero, pessoal, elas são bem cobradas em concurso público, né? Então a gente faz aqui umas mnemônicas, a gente faz alguns quadros sinóticos, alguns gráficos a fim de captar bem a mensagem. Então dá aqui uma olhada nesse gráfico diferenciador dessas duas espécies de jurisdição. Primeiro, a jurisdição contenciosa é a jurisdição típica. Composição de conflitos, pacificação social. Jurisdição voluntária é uma forma de jurisdição atípica. Por quê? Porque aqui nós não temos propriamente uma solução de conflito. Nós temos aqui uma gestão pública de interesse privado. Na jurisdição contenciosa, nós temos lide. A jurisdição voluntária se caracteriza pela ausência de lide. Na jurisdição contenciosa, como nós temos lide, nós temos partes, autor e réu. Na jurisdição voluntária, como não tem lide, regra geral, então nós não temos parte. O que nós temos são interessados. Ok? Na jurisdição contenciosa, como tem lide, tem partes e o Estado vai impor o direito a fim de pacificar o conflito, então nós temos essa característica de substitutividade. Substituição da vontade e da lei pela vontade das partes. Então aqui eu tenho substitutividade. Na jurisdição voluntária, não. A atividade aqui do
do Poder Judiciário ela é meramente complementar, ela é um requisito essencial, mas complementar à vontade das partes. Portanto, dizemos que ela é integrativa. Na jurisdição contenciosa, a atividade do Estado é substitutiva. Na jurisdição voluntária, ela é integrativa. Adiante, como regra, a sentença proferida em uma ação que siga a jurisdição contenciosa, ela será de natureza constitutiva, condenatória ou declaratória, como regra. Nós já vamos ver aí as naturezas de sentença adiante. Essas aqui são as regras, né, as principais. E elas são proferidas em jurisdição contenciosa. Constituição de um direito, declaração de um direito ou condenação. Constitutiva, declaratória, constitutiva. Ou condenatória, constitutiva ou declaratória. Né? Na jurisdição voluntária, não. Ela é homologatória. Ela é homologatória. E, por fim, ponto importante, como aqui eu não tenho uma decisão constitutiva, condenatória, nem declaratória, aqui na jurisdição voluntária, não tenho uma sentença condenatória, constitutiva, declaratória, porque não tem uma lide como regra, então não tem partes, a atividade do Estado é integrativa. Então não há que se falar em coisa julgada material. A jurisdição voluntária não faz coisa julgada material. Adiante, essa decisão pode ser alterada. Essa relação jurídica pode ser modificada e eu venho aqui ao juiz e peço uma nova decisão. Por exemplo, o caso de alguém que foi interditado, a gente já vai falar sobre o que aconteceu com a interdição nas próximas aulas, mas na antiga nomenclatura foi interditado e aquilo que o tornava incapaz cessou. Então eu vou levantar essa decisão. Eu posso fazer isso, por quê? Porque aquela primeira, ela não vai se tornar definitiva ad eternum. Não vou fazer coisa julgada material. O regime de bens ele pode ser alterado novamente. Esses exemplos que nós citamos. Por quê? Jurisdição voluntária não faz coisa julgada material. Agora, aqui na jurisdição contenciosa, não. Como aqui o Estado está atuando tipicamente como pacificador social, porque existe uma lide. E, consequente, eu tenho partes, autor e réu. E o juiz vai dizer, em substituição da vontade das partes, qual é a vontade da lei, de modo a constituir, condenar ou declarar aqui essa decisão judicial, a partir de algum momento, depois de algum prazo, ela se tornará definitiva e fará coisa julgada material. Então, jurisdição contenciosa faz coisa julgada material. Jurisdição voluntária não faz coisa julgada material. Vejamos aqui algumas, uma questão que eu separei aqui para a nossa reflexão e materialização desse estudo. Prova de procurador municipal da cidade de Sertãozinho, em São Paulo. Olha o que diz lá. No que tange a jurisdição contenciosa e voluntária, assinale a alternativa correta. Para ter mais a ver com o nosso tema, eu dei uma editada aqui nas alternativas. Você pode conferir depois o original. No que tange a jurisdição contenciosa e voluntária, assinale a alternativa correta. A. Tanto na jurisdição voluntária como na jurisdição contenciosa, a sentença faz coisa julgada material. Nós acabamos de ver que não. Na jurisdição contenciosa, a sentença faz coisa julgada material. Na sentença de jurisdição voluntária, ela não faz coisa julgada material. B. Em regra, nos procedimentos de jurisdição voluntária, não existe lide entre os interessados. Você já sabe que é essa a resposta. Em regra, nos procedimentos de jurisdição voluntária, não existe lide.
entre os interessados. Vamos ver o erro das demais. C. Tanto na jurisdição contenciosa como a voluntária são marcadas pela presença de litígio a ser dirimido pelo juiz por meio de sentença. Se nós acabamos de falar que, como regra, na jurisdição voluntária não há lide, então a C está errada. Ela está dizendo que tanto a jurisdição contenciosa quanto a voluntária são marcadas pela presença de um litígio. Não. A voluntária, como regra, não. E, por fim, a jurisdição voluntária se apresenta predominantemente como ato substitutivo da vontade das partes. Errado. A jurisdição contenciosa é que se apresenta como substituta à vontade das partes. A jurisdição contenciosa é que se caracteriza realmente pela substitutividade. A voluntária, ela se caracteriza por ser integrativa, não é? Beleza? Então, show de bola. Paramos aqui o estudo da jurisdição. Vamos ao segundo ponto da nossa aula. Estudo sobre sobre a ação. E aqui no estudo da ação, falaremos sobre os conceitos de ação, sobre as condições da ação e sobre os elementos da ação. Primeiro, conheçamos o que é ação. Aquela nota introdutória já nos deu aqui um norte, de mais ou menos o que é ação. Mas vamos apresentar um conceito realmente mais aprofundado do que efetivamente é ação. E aí, quando olhamos para o conceito de ação, nós verificamos aqui a existência de dois conceitos, de duas vertentes. O conceito de ação num sentido amplo e o conceito de ação num sentido estrito. Então, bastante atenção com isso quando você for ler. Porque varia. Ação num sentido amplo é uma coisa. Ação num sentido estrito, outra coisa. Num sentido amplo, o direito de ação confunde-se quase que com o direito de acessar o judiciário. É isso. Num sentido amplo, esse direito de ação tem muito a ver com aquela ideia de acesso à justiça, de que qualquer pessoa pode acessar o judiciário, quem quer que seja e qualquer que seja o tema, a pretensão, o conflito apresentado. Acesso à justiça. A jurisdição como, ou melhor dizendo, a ação como o direito público subjetivo de acessar o judiciário, de provocar o judiciário para o exercício em retorno da jurisdição. E aí, repito, qualquer pessoa pode acessar o judiciário, qualquer que seja o tema, qualquer que seja a pretensão ou o conflito a ser apresentado. Não significa que a resposta será satisfatória, bem longe disso, porque aqui no sentido amplo está relacionado ao acesso. Ao acesso, não necessariamente com a espécie de resposta. Por isso é que afirmamos que no sentido amplo, o direito de ação ele é incondicionado. No sentido amplo, o direito de ação é incondicionado. Qualquer pessoa pode acessar o judiciário. Se não tem como arcar financeiramente com o ajuizamento da demanda, então lhe será deferido o direito da gratuidade de justiça. Se não tem como pagar um advogado, lhe será deferido o acesso à defensoria pública. Qualquer pessoa pode acessar o judiciário. E qualquer que seja a sua pretensão. Por quê? Porque no sentido amplo, o direito de ação ele é incondicionado. Ele é incondicionado. Está relacionado diretamente com a ideia de acesso à justiça. Ponto. Inafastabilidade da jurisdição. Ponto.
incondicionado, vai receber uma resposta. Por que eu estou insistindo nisso? Porque, por vezes, e na maioria das vezes, a jurisdição ela nos é questionada na sua acepção restrita. Por vezes, a jurisdição ela nos é questionada na sua acepção restrita. E aí veja bem como é que muda, né? Do ponto de vista restrito, jurisdição não é só acessar o judiciário. Melhor dizendo, a ação, né? Ação. No sentido estrito, ação, jurisdição nós já estudamos, ação não é apenas o direito de acessar o judiciário. No sentido estrito, ação é o direito de receber uma resposta de mérito. Pegou? No sentido amplo, a ação está relacionada à ideia de acessar a justiça e considerando que qualquer pessoa, qualquer que seja o motivo, pode acessar a justiça, no sentido amplo ela é incondicionada. No sentido estrito, a ação vai um pouco mais além. Ação é o direito de receber uma resposta, e não é qualquer resposta, é uma resposta de mérito, procedência ou improcedência, mas mérito. Mérito. E aí, nesse contexto, nesse sentido, a ação, ela é, olha só que cuidado, nesse contexto, a ação, ela é um direito condicionado. Veja bem, qualquer pessoa pode acessar o judiciário. Só que para receber uma resposta de mérito, depende do preenchimento de alguns requisitos obrigatórios. Captou a mensagem? No sentido amplo, não tem condições. Qualquer pessoa pode acionar o judiciário, pode acessar o judiciário. Num sentido estrito, não. Num sentido estrito, não. Ação é o direito de receber uma resposta de mérito. E se qualquer pessoa pode acessar o judiciário, para receber uma resposta de mérito, ela dependerá do preenchimento de alguns requisitos. Por isso afirmamos que a ação, no sentido estrito, é um direito condicionado. Condicionado. Isso porque na estrutura, do conhecimento de uma ação para posterior julgamento, o juiz primeiro ele analisa se os pressupostos processuais estão presentes e analisa se as condições da ação estão presentes. Condições da ação estão presentes. E quais são as condições da ação? Quais são as condições da ação? Nós vamos ver daqui a pouquinho. As condições da ação são legitimidade e interesse. Legitimidade e interesse. Somente se o juiz perceber que a parte ela tem legitimidade e interesse processual, é que então ele vai partir a resposta de mérito. Se não tiver um e não tiver o outro, o que o juiz vai fazer? Se faltar alguma das condições da ação, o que o juiz vai fazer? Ele vai extinguir o feito sem resolução do mérito. Vai declarar que a parte, olha o termo, é carente de ação. Carência da ação. Vai falar lá que o autor ele é carente de ação. Então pegou? No sentido estrito, a ação é o direito de uma resposta de mérito. E essa resposta de mérito só será alcançada se preenchido alguns requisitos, se preenchidas as condições da ação. Por isso afirmamos que a ação, no sentido estrito, é um direito condicionado.
Se faltar essa condição, então o juiz não julgará o mérito. Vai dizer, você, autor, é carente de ação, você não tem direito à ação. Por quê? Porque está faltando alguma das condições da ação. Olha o conceito aqui do Marcos Vinícius Rios Gonçalves, né? Bom conceito, né? Boa lição. Olha o que ele diz. O direito de acesso à justiça é incondicionado. O direito de acesso à justiça, ação no sentido amplo, é incondicionado. Independe do preenchimento de qualquer condição. A todos assegurado em qualquer circunstância. Mas nem sempre haverá direito a uma resposta de mérito, sentido estrito. Para tanto, é preciso preencher determinadas condições. Quem não preencher não terá direito à ação em sentido estrito, mas tão somente à ação em sentido amplo. Ele receberá uma resposta do judiciário, mas não demérito. Será, portanto, carecedor de ação. Pegou? Assimilou a ideia? Beleza. Então, no sentido amplo, acesso à justiça, qualquer pessoa tem. Vai receber uma resposta. Alguma resposta. No sentido estrito, não. No sentido estrito, a ação ela é condicionada. A ação é o direito de receber uma resposta de mérito. E só receberá uma resposta de mérito quem preencher as condições. Se não tem as condições previstas, não tem resposta de mérito. O sujeito tem ação no sentido amplo, mas não tem no sentido estrito. Será carecedor. Beleza? Mas, enfim, quais são essas condições de aqui. Aqui eu peço muita atenção de vocês. Muita atenção de vocês. Por quê? Veja bem, se você entrar agora no site do Planalto, jogar lá novo CPC, digitar um Ctrl F e escrever condição ou condições de ação, você não vai encontrar essa expressão. Nós vamos falar sobre condição da ação. Mas se você digitar no seu código agora, ali no Planalto, pesquisar por condição da ação, você não vai encontrar. E isso tem levado alguns doutrinadores a, inclusive, afirmarem que não existem mais condições da ação, que aquelas previstas na lei, na verdade, são pressupostos processuais. Data máxima vênia, não. A expressão condição da ação não está mais prevista. Só que elas continuam lá. Nós continuamos adeptos à teoria eclética de Liebman. Nós continuamos adeptos à teoria eclética de Liebman. As condições estão lá, só não tem mais essa expressão. Então, bastante cuidado. Essa expressão não está no código. E muito embora alguns doutrinadores estejam aí levantando a tese de que por isso não há mais que se falar em condição da ação, que na verdade essas condições se transformaram em pressupostos processuais, essa corrente é diminuta. Prevalece a corrente muito majoritária de que as condições da ação ainda estão lá. Na mesma qualidade. E que nós continuamos adeptos à teoria eclética de Liebman. Tá? O que são essas condições da ação? Essas condições da ação, elas são matérias de ordem pública. Isso significa que em qualquer instância, em qualquer tempo, pode ser identificada a ausência de alguma dessas condições. Já falei, o juiz vai analisar previamente. E se no início ele achou ali que elas estavam presentes, mas lá na frente, quiçá no segundo grau, identificou-se que não, por ser matéria de ordem pública, ela não se sujeita
a preclusão e pode ser suscitada pela parte ou reconhecida de ofício pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição. Só lembro aos senhores que, considerando o princípio do contraditório substancial e vedação da decisão surpresa, mesmo as hipóteses de matéria de ordem pública em que o juiz está autorizado a decidir de ofício, como é o caso, ele percebeu que a parte não tinha legitimidade, ele percebeu que falta interesse de agir. Ou seja, de ofício, ele pode dizer que falta condição da ação e extinguir o feito sem resolução do mérito. Mas considerando o contraditório substancial, a vedação da decisão surpresa, ele vai ter que intimar as partes para manifestar. Então não se esqueça disso, né? Ok? Bastante cuidado. Mas veja, as condições da ação são matérias de ordem pública. Então elas não se sujeitam à preclusão. Podem ser, portanto, suscitadas pelas partes ou reconhecidas pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição. E se for reconhecido, isso vai implicar em quê? Na extinção do feito sem resolução do mérito. Porque eu só devolvo o mérito se as condições estiverem presentes. Ação em sentido estrito. Falta uma delas, então não tem mérito. Eu vou extinguir o feito sem resolução do mérito. Ação em sentido amplo, mas não em sentido estrito. O artigo que nos traz essas condições da ação, sem utilizar a expressão, é o artigo 17 do Código de Processo Civil, né? Novo Código de Processo Civil. Lá no artigo 17, vai dizer o seguinte, deixa eu apagar aqui os rabiscos. Artigo 17 do Código de Processo Civil. Já que não tem o termo condições da ação no CPC novo, então você escreve no seu. Vai lá, artigo 17, coloca do lado, condições da ação. Ele me diz o seguinte, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Quase que ele falou, né? Para se ter direito à ação stricto sensu, é necessário ter interesse e legitimidade. Porque em sentido estrito, a ação é condicionada. Artigo 17. Para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Estão aqui as nossas condições da ação. Se não tiver condições da ação, né, se uma das duas, né, ou ambas, não estiverem presentes no caso concreto, o que acontece? Artigo 485 do seu novo Código de Processo Civil, lá no inciso 6º, o que diz? O juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou interesse processual. Eu só analiso o mérito se as condições da ação estiverem presentes. Captou a mensagem? Quais são as condições da ação? Legitimidade e interesse. Se alguma delas estiver ausente, como regra, porque mais à frente nós vamos tratar da possibilidade de correção do polo passivo, né, em substituição ao que nós chamávamos de nomeação-autoria. Mas em regra, falta uma das condições da ação, o que o juiz diz? Extingue o feito sem resolução do mérito. O juiz não resolverá o mérito, inciso 6º do artigo 485, verificada a ausência de legitimidade ou interesse processual. Legitimidade, interesse. Legitimidade, interesse. Legitimidade, interesse, possibilidade jurídica do pedido. Opa! Atenção! Coloca aí gritante no seu caderno, de rosa choque, né, ocupando aí 3, 4 linhas. As condições da ação são interesse e legitimidade.
Não caiam na pegadinha que já está acontecendo bastante, de que a possibilidade jurídica do pedido é condição da ação. Por que eu estou falando isso? Lembra que nós estamos na vigência de um novo Código de Processo Civil. E como tal, nós temos novidades. E a banca gosta de novidade. E uma dessas novidades é que no antigo CPC, as condições da ação eram 3. Legitimidade, interesse, possibilidade jurídica do pedido. Eram 3. Eram. No novo CPC nós temos apenas 2. Legitimidade e interesse. A possibilidade jurídica ela foi absorvida pelo próprio interesse processual. Então não há mais que se falar, por favor, gente, por favor. Não há mais que se falar em possibilidade jurídica do pedido como condição da ação. Ok? Bastante cuidado, bastante cuidado. Belezinha? Por isso que eu coloquei, ó, atenção, gritante. O novo CPC reconhece a existência de apenas 2 condições da ação: interesse de agir, legitimidade ad causam. Show de bola? Vamos entender o que significa cada uma dessas condições? Eu sei que eu tenho 2. Interesse de agir e legitimidade. Mas o que cada uma delas significa? A começar pelo interesse de agir. O interesse de agir é uma condição da ação que está intimamente relacionada à ideia de utilidade. Se a questão que se resolve aqui, né, a pergunta que se responde aqui, é se a ação proposta ela tem condições de ser útil ao caso concreto, se ela tem utilidade ao caso concreto ou não. Interesse está relacionado diretamente à própria ideia de utilidade. E essa utilidade eu constato a partir de um binômio. Que binômio? Necessidade e adequação. Ou seja, se eu ajuizo uma ação que ela não é necessária, então ela não está apta a me trazer utilidade, ela não está apta a ser útil. No caso concreto, falta-me interesse de agir. Se eu ajuizo uma ação me valendo, né, no caso concreto, de um instrumento inadequado, por exemplo, eu ajuizo uma ação de alimentos, né, por meio de uma ação de cobrança contratual, lá na vara civil. Aproveitei que minha ex-esposa também era locatária de um apartamento meu, né? E eu estou querendo alimentos para o filho que está sob a minha guarda. Então, no mesmo ato, eu pedi lá a cobrança dos locatícios e também a cobrança dos alimentos. Pô, não, mãe. No que toca ali aos alimentos, falta interesse de agir, porque o meio que eu estou utilizando é inadequado. Então, o interesse de agir está relacionado com a ideia de utilidade, que é atestada pelo binômio necessidade e adequação. Quer alguns exemplos de falta de utilidade? De falta de interesse de agir? Imagina o seguinte, que eu emprestei um dinheiro para um determinado amigo meu e por livre e espontânea vontade, no exercício da autonomia contratual, nós decidimos que ele deve me pagar no dia 25 de dezembro. Ou seja, existe uma relação obrigacional? Sim. Tem pretensão? Tem responsabilidade? Não. Por quê? Porque essa obrigação ainda não é exigível. Nós ainda não chegamos na data estabelecida. Então não tem exigibilidade. O mutuário, o devedor, ainda não está inadimplente. A data é para ele.
Se ele quiser antecipar, ele antecipa. Mas eu não posso, como regra, cobrá-lo adiantadamente. E se eu eventualmente vou lá, olha, estou precisando do dinheiro, me paga aí, vai. Ele disse, não senhor, Stanley, não vou pagar não, porque está meio longe ainda da data de vencimento. Ah, você não vai? Então eu vou te meter no pau, eu vou em busca dos meus direitos. Eu vou te meter no pau, vou contratar um advogado. Vai lá. Vai lá, porque se o juvenil desse advogado ajuizar uma ação de cobrança de um título que ainda não está vencido, o juiz vai extinguir o feito sem resolução do mérito porque falta interesse. Ainda não é necessária a demanda no caso concreto. Ainda não é necessário. Ou eu vou cobrar uma determinada dívida que já está prescrita. Não tem mais exigibilidade, não? Falta interesse. Falta interesse. Imagina que o sujeito, ele invadiu um terreno, né, de 450 metros quadrados. Ele invadiu. Em área urbana. E aí alguém falou para ele que é possível ajuizar ação de uso capião em 5 anos da data da invasão. E aí ele foi lá, conversou com o advogado, e esse advogado propôs a demanda. Ação de uso capião. Só que tem um problema nisso aí. O Código Civil, a partir do artigo 1238, vai falar lá sobre as espécies de uso capião, diz que a uso capião especial urbana, se não me falha a memória, artigo 1239, né, ela é para imóveis de até 250 metros e para aquele que não tem outra propriedade imobiliária. E aí sim o prazo é de 5 anos. Se não se enquadrar aqui nos requisitos da uso capião especial urbana, não há que se falar nesse prazo de 5 anos. Você vai para a ordinária, se tiver justo título, que é 10 anos, ou para a extraordinária, que é 15 anos. Propus essa ação de uso capião com 5 anos. Ainda não tem necessidade. Ela ainda não é apta a me trazer alguma utilidade, portanto, falta-me interesse de agir. O prazo está errado. O prazo está errado. Ajuizamento de ação de cobrança de dívida de jogo e outras mais aí são exemplos de falta de interesse de agir. Não tem utilidade, porque não está atestado a necessidade de adequação. Tá? Atenção, porque alguns outros casos, eu nem coloquei ali, em que pode ser que isso aconteça, né? Lá no INSS, por exemplo, você sabe que primeiro tem que receber a negativa administrativa, e lá ouvir o não, para então propor uma ação judicial. Por exemplo, uma ação de aposentadoria. Por conta aí de invalidez. Fui lá, tentei a aposentadoria junto ao INSS, me disseram não, aí eu propus a ação. E se eu fizer isso, se eu propor a ação antes de receber a negativa do INSS, falta-me interesse de agir. Falta-me interesse de agir, porque ainda não é necessário. Lá na Justiça Desportiva também acontece algo semelhante. Primeiro eu tenho que tomar o não lá na Justiça Desportiva para depois ir para a Justiça Comum. Se eu furar essa fila, se eu desobedecer essa ordem, vou tomar um não aqui na cabeça, uma extinção sem resolução de mérito por falta de interesse de agir. Legitimidade ad causam. Segunda condição da ação. O que significa a legitimidade ad causam? Que ela está prevista lá no seu Código de Processo Civil, no artigo 18. O artigo 18 vai nos trazer a seguinte redação: ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. E aí ele vai seguir, por isso que eu coloquei a reticências aqui. Mas a ideia de legitimidade está desenhada aqui. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Então veja bem, o sujeito ele tem legitimidade para propor a demanda quando? Quando ele propõe em nome próprio a defesa de direito
próprio. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Então tem legitimidade aquele que pleiteia em nome próprio direito também próprio. Por isso que essa redação aqui, que é a mesma do CPC antigo, inclusive é bastante criticada. O legislador podia ter dado uma mexida, porque não é ninguém, tem exceção. Ele poderia falar assim, é legitimado, né, a propor a demanda aquele que pleiteia direito próprio em nome próprio. Aí sim, direito próprio em nome próprio. Interesse próprio em nome próprio. Legitimidade. Então, quando eu vou propor uma ação para receber uma resposta de mérito, eu preciso preencher as condições. Tenho que demonstrar que essa demanda ela é útil, porque é necessária ao caso concreto e está adequadamente proposta. E, além disso, eu tenho que provar minha legitimidade. Ou seja, estou propondo em nome próprio, eu sou o autor dessa ação e estou defendendo o direito próprio. Beleza? Então, direito próprio em nome próprio, legitimidade. Direito próprio, nome próprio, legitimidade. Interesse próprio, nome próprio, legitimidade. Legitimidade ordinária. Ordinária. É isso mesmo. Veja aqui a complementação. A legitimidade é legitimada a ingressar em juízo na condição de parte, a pessoa que postular em nome próprio para a defesa de direito próprio e não alheio. Isso é o que nós chamamos de legitimidade. Legitimidade ordinária. Por que eu faço questão aqui de destacar? Legitimidade ordinária. Pleitear direito próprio em nome próprio. Postular em nome próprio na defesa de interesse próprio. Legitimidade ordinária. Por quê? Porque, como visto o artigo 18, ele não termina aqui. Quando eu analiso de forma completa, ele me diz: ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Então, se eu pleitear em nome próprio direito alheio, como regra, falta-me legitimidade, falta-me condição da ação, portanto, o feito será julgado sem análise do mérito, como regra, porque eu não tenho legitimidade. Agora, atenção, porque existe exceção. A lei, o ordenamento jurídico, ele nos traz algumas possibilidades de alguém, em nome próprio, pleitear direito alheio. De alguém em nome próprio pleitear direito alheio. E quando por lei, nós tivermos essa exceção, alguém em nome próprio pleitear direito alheio, estaremos diante do que chamamos de legitimidade extraordinária. Extraordinária. Já bem, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Em outras palavras, só tem legitimidade processual aquele que pleiteia direito próprio, interesse próprio em nome próprio. Se em nome próprio eu pleiteio direito alheio, como regra, não tenho legitimidade, salvo quando a lei expressamente autorizar. E quando a lei expressamente autorizar, serei legitimado. Legitimado extraordinariamente. Extraordinariamente. Então, legitimidade ordinária. Postular em nome próprio para a defesa de direito próprio. Quando por lei alguém pleitear em nome próprio direito alheio, estarei diante da chamada legitimidade extraordinária.
Notou? Aí você coloca assim, é sinônimo de legitimidade extraordinária a expressão substituição processual.